É hora do último gás, gente. Do último gás. Último gás. Último gás. Último gás. Vambora, vambora, vambora. Bom, há um tempo atrás, eu fiz uma aulinha onde eu falava da formulinha de física. Então, só para a gente recordar, a formulinha de física, que na verdade a gente só vai ter que saber aplicar essa formulinha. Eu vou aplicar ela sempre assim, nosso kit. Porque vocês sabem que a eletrólise ela ocorre com a passagem da corrente elétrica, seja na eletrólise ígnea, seja na eletrólise aquosa. Então, eu fiz uma aulinha, está lá no resuminho de vocês, lá atrás, uma aulinha sobre essa formulinha, que vocês ainda não viram em física, onde o Q é a quantidade de carga elétrica usada com unidade em coulombs, que é uma unidade nova para vocês. O I é a corrente elétrica sempre em ampere, só para vocês acostumarem com as unidades, e o T é o tempo sempre em segundos. Então, já fiz essa aulinha lá atrás, e agora nós vamos usar. Tem hora que nem vai usar isso, mas tem hora que usa, que é o nosso kit. Então, para quem está lembrando da aulinha que eu fiz, tem lá o resumo dessa aulinha, mas eu estou colocando de novo o nosso kit aqui, tá? Quando a gente precisar usar, quando ele falar de corrente elétrica, quando ele falar de tempo, a gente vai trabalhar com o nosso famoso kit. Belezinha, gente? O nosso querido Faraday deixou calculadinho e todo o exercício de vestibular vai dar esse dado para nós. Então, o Faraday ele só ajeitou para nós quanto valia a carga de 1 mol de elétrons. Não é para vocês decorarem essa conta, porque esse número é dado no exercício. Tá? Então, todo mundo sabe que 1 mol é 6 vezes 10 a 23. A carga de um elétron, ninguém precisa decorar, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, se eu multiplicar 6 vezes 10 a 23 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, você obtém o número que Faraday deixou prontinho para nós. Por isso, ele é chamado nos dados de 1 Faraday, 96.500 coulombs. Então, ninguém precisa decorar isso. Eu só tenho que saber que 96.500 coulombs corresponde à carga elétrica de 1 mol de elétrons. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo bem, Glé. Tudo bem, tranquilíssimo. Então, não precisa decorar isso. Você só tem que saber que quando ele dá lá 1 Faraday, 96.500 coulombs, que é dado, todo o exercício de FUVEST, NESP, Unicamp, GV, esse número é dado. Então, eu escrevi aqui de novo para vocês, tá? O que eu já tinha escrito lá atrás. E a grande
coisa legal aqui é que você nem precisa montar a eletrólise inteira. Você trabalha ou no cátodo ou no ânodo. Você nem precisa montar todas as equações, a equação global. Você só trabalha ou no cátodo ou no ânodo, e depende do que ele pede. Tá? Então vamos entender que é super simples. Tá? Mas antes da gente fazer, eu vou lembrar, por exemplo, vou lembrar da aula passada, tá? Quando a gente faz, por exemplo, a eletrólise aquosa do QSO4, aí a gente já está revisando para a prova, tá? A gente faz a abertura do QSO4. Eu vou dar na prova, para vocês nem precisarem procurar aquela fila lá de descarga. Então, eu vou dar na prova para vocês nem ficarem precisando procurar. E na eletrólise aquosa eu tenho a água. Então a filinha vai estar lá na prova, bonitinho. Bom, aí como é uma eletrólise aquosa, você tem que ver quem descarrega. No cátodo, que é o polo negativo, e no ânodo, que é o polo positivo. Então, vocês vão olhar na fila, o cobre vai descarregar no cátodo, que é o metal nobre. Metal nobre descarrega antes do hidrogênio. Vocês têm uma semaninha para estudar isso, fazer os exemplos. E entre o SO4 e é a hidroxila que descarrega. E aí, lembre o que é que tem que sumir. E tem que sumir o que está antes da flechinha. Tem que sumir isso daqui, ó. Tudo que está antes da flechinha tem que sumir. Os elétrons já estão sumindo. O OH tem que multiplicar por 2 para ele sumir. E o Q já está sumindo. Aí você soma tudo e completa a eletrólise. Então, QSO4 mais 2 águas. Na verdade, já vou cortar aqui, ó. Aqui tem 2 águas. Aqui tem uma. Então, vai sobrar uma só aqui. Eu já vou fazer já o corte aqui. Pode fazer isso, não tem problema. Sobrou H mais com SO4. Então, sobrou H2SO4. Se quiser por direto assim, não tem problema. Aí sobrou o Q e sobrou o A2. Então, a gente fez aí uma recordação de uma eletrólise aquosa que é bem chatinha de fazer. Mas, quando eu estou trabalhando com cálculos, as equações que interessam para nós são ou essa ou essa. Então, eu só vou trabalhar com a equação que ocorre no cátodo ou no ânodo. No caso do primeiro exemplo, com a reação que ocorre no cátodo. Então, na verdade, na parte de cálculos, você nem tem que fazer a eletrólise inteira. Mas eu quis recordar já como revisão. Então, na obtenção eletrolítica do cobre, a partir de uma solução aquosa de QSO4, ocorre a seguinte reação catódica. Ele não precisava dar, claro. Ele deu porque ele é bonzinho. Calcule a quantidade de carga elétrica necessária para depositar 6,35 gramas de cobre. Dado massa molar
do cobre, 63,5, e 1 Faraday, 96.500 cubos. Então, vamos entender como é que trabalha. É bem simples. Esse nem tem que usar o kit, tá? Então, vamos lá. Então, você pega a equaçãozinha do cátodo, e aí você tem aqui nessa equaçãozinha 2 mols de elétrons produzindo 1 mol de cobre. Então, esse é o segredo. Você sempre vai usar ou a reação do cátodo ou a reação do ânodo. Mas a gente sabe que o mol de elétron vale 96.500 cubos. 1 mol de cobre é a massa molar do cobre, que é dado 63,5. O dado do problema depositou 6,35 gramas de cobre, quanto que é a carga elétrica. Então, ou ele pede a carga elétrica, ou ele pede a massa. São as duas coisas que ele pede. Pode ser volume também, quando é gás. Então, aqui você tem uma carga de 19.300 cubos. Perguntas? Tudo bem, Glass. Tudo ok. Vamos lá. Gente, essa parte é muito importante para o Enem e para a Unesp. Muito. E para a Unicamp também. Vamos lá. A prateação pelo processo galvânico é de grande utilidade, tendo em vista que com um gasto relativamente pequeno, consegue-se dar uma perfeita aparência de prata aos objetos tratados, que é o famoso chapeado, né? Que nós compramos. Calcule a massa de prata, agora ele pediu a massa, durante a prateação de uma pulseira de bijuteria na qual foi empregada uma carga de 2.412,5 coulombs. Massa molar 108. Essa reação ele não precisa dar, tá? Eu estou dando aqui, mas ele não precisa dar. Então, a gente só vai trabalhar de novo no cátodo. Então, você vai lá no cátodo, que é onde são mostrados os elétrons, e vai brincar. 1 mol de elétron produz 1 mol de prata. 1 mol de elétron é 96.500 cubos. 1 mol de prata dado aqui, ó, massa molar 108. 2.412x. Então, eu fiz um que eu pedi a carga, eu fiz um que eu dei a carga e pedi a massa. Só para vocês terem 2 exemplos. Agora vamos mexer com o kit. Então, pela primeira vez, nós vamos usar o kit. Pela primeira vez, vamos usar o kit! Volta no 2, por favor. Vamos. Fale, Lolo. Mas por que você colocou de 2 unidades, uma embaixo da outra? É uma regra de 3, né? Na verdade, é a estequiometria que a gente faz, né? Então, primeiro você tira os mols da reação. Aí, esse mol do elétron sempre vai ser trocado por coulomb, que é 96.500. Aqui você vai pôr a massa molar ou o volume, se ele pedir volume. E aqui foi o dado do problema. Então, aqui, ó. Ah, entendi. Isto aqui é uma regrinha de 3. Aí é só Sim, multiplicar mas em 2. é que, tipo, eu achei que fosse um de cada lado. Ai, calma aí. Não sei se eu vou saber te explicar, mas isso daqui aqui, ó. É um de cada lado. É um Ai, de cada Jesus, lado. como que eu apago? Aqui, ó. Aqui você está trabalhando com os elétrons. Sim. Um mol de elétrons, 96.500 coulombs. 2.412 foi o que ele deu.
Do outro lado, você está trabalhando com a prata. 1 mol de prata é 108 gramas. E aí, X. Aí você vai multiplicar em cruz aqui, ó. Então, você quer saber, utilizando essa carga elétrica, quanto foi produzido de prata. Então, com 2.412,5, eu produzi 2,7 gramas de prata. Com 96.500, eu tinha produzido 108. Com 2.412, produzi X. Entendeu? Entendi, obrigada. Tá. Agora, no outro, eu já tenho dados do kit. Então, por uma solução de H2SO4, contida em uma cuba eletrolítica, faz-se passar durante 965 segundos uma corrente de 10 amperes. Calcule os volumes de O2 e H2 produzidos na eletrólise, dado 1 Faraday 96.500, até o volume molar ele deu, que é aquele 22,4. Porque a FUVEST sempre dá, a Unicamp sempre dá. Então, primeira coisa, eu vou fazer o kit aqui, ó. Que essa é a única coisa nova que tem. Então, carga é corrente vezes tempo. Corrente elétrica é 10, tempo 965, carga elétrica 9.650. Agora, o exercício fica igual aos anteriores. A única diferença é que aqui eu não estou trabalhando com massa, eu estou trabalhando com volume. Então, no cátodo, descarrega o H. Então, vamos lá. 2 mols de elétrons, 1 mol de H2. Os elétrons sempre vão virar Coulomb. Então, 2 vezes 96.500 produz um volume que ele deu aqui, ó, 22,4. Se eu usar 9.650, qual é o volume de hidrogênio que eu vou obter? X. Então, a regrinha de 3 é assim. Aqui do lado dos elétrons é sempre o Coulomb. Do outro lado pode ser massa ou pode ser volume. Normalmente é isso que ele pede. Ou é massa ou é volume. Então, com essa quantidade de carga elétrica, eu consegui produzir 1,12 litros de gás hidrogênio no cátodo. No ânodo, é a mesma coisa. Então, reação do ânodo, reação da hidroxila. Você perceba que eu nem montei a eletrólise inteira. Eu só peguei o cátodo e o ânodo, que é onde estão os elétrons. Então, você vem aqui de novo. 2 mols de elétrons. Meio mol de oxigênio. Os elétrons vão virar Coulomb. Então, 2 vezes 96.000, que é o mol, quanto vale, que é o Faraday, e a carga que você usou, 9.650. Do outro lado é volume. Então, meio mol, meio vezes 22,4, X. Então, aqui você está produzindo um volume de 0,56 litros. Tá? Como a prova de química, acho que é dia 25, se eu não me engano. Então, vocês têm hoje para estudar. Essa semana não tem prova. Aí amanhã traz dúvida. Ou vocês podem estudar e mandar dúvida que eu respondo. Tá? Aqui, por exemplo, o que pode mudar? O que pode mudar é que ele pode pedir o tempo, por exemplo. Então, vamos supor aí que você tem lá uma eletrólise que envolve alumínio.
eletrólise que envolve alumínio. Aí ele dá lá, bom, eu vou passar uma corrente de 193 amperes. Aí ele te dá o Faraday. Isso aqui sempre ele vai dar. Aí ele pede quanto tempo eu preciso para produzir uma massa de 5,4 gramas de alumínio. Aí sempre ele vai te dar a massa molar. Então, o que ele pode mudar são os dados. Esse vai ficar igual ao número 2, que eu pedi a carga elétrica. Só que aqui eu pedi o tempo, que a gente vai ter que usar o kit. Então, vamos lá. Vamos entender que é facinho. Então, primeira coisa, eu tenho 3 mols de elétrons e 1 mol de alumínio. O elétron sempre vai virar coulomb. O elétron sempre vai virar coulomb. E aqui ou vira massa ou vira volume, que são as duas coisas que ele pede. Então aqui sempre entra a massa molar. Aí ele quer produzir 5,4 gramas. Então aqui você vai achar quantidade de carga elétrica. Então vamos lá, rapidinho. Então 0,2 vezes 3 vezes 96.500. Então tem 57.900 coulombs. Esse é o exercício 2. O exercício 2 pedia isso. Só que aqui nós vamos ter que achar o tempo. Então tem que fazer o kit. Então ficam vocês aí com outro exemplo. 57.900. Corrente elétrica 193. E aí você vai achar o tempo. Que bonitinho, vai dar exatinho. Então, tempo, 300 segundos. Mais um exemplozinho para vocês. Para vocês terem de tudo quanto é maneira aí os exemplos, tá? Vê se entenderam. Dê um printzinho aí para estudar. Pergunte se não entendeu. Tudo certo isso aí, gente? Tudo certo, Glória. Essa menininha é um espetáculo. Ô, Glé, Oi! Fala lá. não, é sobre... Você já sabe os dias das provas? Ah, não foi passado para vocês ainda? Não, essa turma deixa para mandar na última semana? Não, é porque primeiro ela manda no grupo dos professores para ver se alguém quer que alguém mude. Entendeu? Porque às vezes tem professor que pede para mudar, entendeu? Deixa eu ver aqui se eu acho. Nossa. Vamos ver. Ó. Se for confirmado isso, começa. 25, Cacai Glésio. 26, JP e Paula.
27, Marcelo e tio Clé. Dia 30, André e Márcia. Dia 1, Alessandro, Marcinho e Danilo. Meu Deus. Dia 2, Larissa e Gelésio. Dia 3, entrega de notas. Ou seja, eu estou fodido, né? Que a prova é dia 2. Ela sempre faz isso. Porque ela sabe que eu corrijo rápido. Dia 2 tem prova. Dia 3 tem que estar com a nota pronta. Então as aulas vão só até dia 2? A prova acaba dia 2. Não sei. Na verdade, quando está na escola é assim mesmo, né? Acabou a prova, fez provão. A única diferença é que tem o provão aí, né? Que aí estende um pouquinho mais. Vai até dia 5, dia 6, Ixi. quando tem o provão, né? Gente, Hã? eu que caí ou Glaze? Não, bem, acho que foi o Glaze mesmo, porque eu quê? O também. quê? Pode falar. Pode falar, Lolo. Alô? Vocês estão ouvindo eu, não? Ô, Glésio, Oi, Oi, caiu? Glé. Caiu? só Caiu? você que caiu. Caiu tudo. Caiu Já tinha tudo. mandado mensagem. Derrubou tudo a internet. Tá caindo direto. Essa chuvarada aí. Você viu o Capivari ontem? Que loucura. Capivari derrubou um posto inteiro, a parte da cobertura. Poste, caiu um monte de poste. Porque caiu granizo do tamanho, desse tamanho assim, caiu granizo. Alô? Alô?